que é uma igreja madura? 1 Coríntios capítulo 13, no verso de número 13, nós lemos assim: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, mas o maior destes é o amor. Paulo vem trabalhando vários princípios na carta que ele escreve aos Coríntios, uma igreja que, embora tivesse muitos dons e manifestações espirituais, ainda era uma igreja imatura. Então ele aponta o caminho dessa maturidade. E para que esse caminho de maturidade seja trilhado pela igreja, é necessário que pelo menos ela esteja vivenciando esses três princípios básicos: fé, esperança e amor. Então a igreja madura é quando essas virtudes fundamentais estão presentes no seu dia a dia. Fé é a confiança no Senhor, a confiança na sua palavra, mesmo quando não vê, a obediência à palavra. Esperança, a expectativa em relação àquilo que Deus já falou, aquilo que Ele prometeu, aquilo que Ele disse que virá. Amor, que é dar o melhor do que eu sou, o melhor do que eu tenho, em benefício da pessoa amada, ou seja, de todos, porque Deus amou o mundo. Então, quando nós olhamos fé, esperança, amor, isso precisa estar presente na igreja. Por isso, quando nós olhamos em 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, os versos 2 e 3, o mesmo apóstolo Paulo, ele diz assim: sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho do amor e da paciência da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo diante de nosso Deus e Pai. Então ele menciona a obra da vossa fé, o trabalho do amor, a paciência da esperança. A mesma coisa a gente vai encontrar em Colossenses capítulo 1, Efésios capítulo 1, Hebreus capítulo 10. E aí, quando nós olhamos o contexto do que nós lemos lá no capítulo 13, verso 13 de 1 Coríntios, o capítulo todo, Paulo vai demonstrar como é que isso funciona, porque ele demonstra que, na verdade, desses três, o mais importante, que é a base de tudo, é o amor. Então ele diz, o amor, ele é paciente. Em que contexto ele está falando que o amor é paciente? Porque naquela igreja, eles tinham dissensões, eles tinham invejas, eles tinham divisões entre eles, irmãos que não se conversavam, irmãos que não se davam com o outro, eles se dividiam, esse é de Paulo, aquele de Apolo, enfim, havia divisões dentro da igreja. Ele diz também que o amor, ele é sofredor, ele é benigno, ele não arde em ciúmes. Por quê? Por causa dos ciúmes e contendas dentro da igreja. Então ele diz, irmãos, se nós queremos viver em maturidade, temos que vencer os ciúmes, temos que vencer as contendas, as diferenças, as divisões. O amor que Deus coloca em nosso coração é um amor paciente, sofredor, benigno, que não arde em ciúmes. Ele diz que esse amor não se conduz de forma inconveniente. Por que ele fala isso? Porque naquela igreja tinha os glutões, aqueles que iam para a ceia do Senhor e não esperavam os irmãos que não tinham o que comer e queriam comer e beber e até se embriagavam com o vinho. Então ele diz, o amor não se conduz dessa forma, ele não se porta de forma inconveniente. Ele diz que esse amor, ele não procura os próprios interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Por que ele fala isso? Porque aquela igreja tinha pessoas que levavam irmãos aos tribunais, eram insensíveis aos mais fracos. Então Paulo vem e diz, não busque o seu próprio interesse, se for preciso, sai perdendo, se for preciso, perca, mas não brigue com o seu irmão, não fique ressentido com o mal. Ele diz que esse amor, ele não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Por que ele fala isso? Por causa daqueles que estavam cheios de soberbas, aqueles que estavam cheios de orgulho, não se lamentavam por causa da imoralidade que estava dentro da igreja. Enfim,
quando nós olhamos essas coisas, nós vemos que, no final das contas, Paulo está orientando aquela igreja em relação a áreas que nós também precisamos hoje, que a igreja hoje precisa. Então, se a igreja vive a fé, a esperança e tendo como base de tudo o amor, ela caminha de fato para ser uma igreja madura. Por quê? Porque o amor tudo sofre. Ele está firme diante do sofrimento. Esse amor tudo crê. Ele está sempre disposto a crer, a acreditar no outro, a dar a segunda chance. Esse amor tudo espera, porque ele é cheio de esperança. Ele está sempre olhando com expectativas para o futuro, não só em relação à própria vida da pessoa, mas em relação ao outro, em relação ao que Deus vai fazer, em relação à igreja de Cristo. Esse amor tudo suporta, porque é aquele que anda a segunda milha, é aquele que permanece de pé quando a tempestade chega. Ele suporta tudo por causa do amor de Deus no seu coração. E essa é a experiência crucial do cristianismo. Quando nós vemos Jesus orando pelos seus discípulos e dizendo que eles sejam um para que o mundo creia, quando nós olhamos Jesus nessa expectativa, quando vemos o quanto a palavra de Deus fala da necessidade de sermos um, nós descobrimos que não há possibilidade até que experimentemos esse nível de amor e encontremos assim o caminho da maturidade, da verdadeira maturidade, daquele que ama como Jesus amou.